Sabe, a física quântica é, de longe, a teoria mais precisa que a gente já criou, mas, ao mesmo tempo, é a mais bizarra, a mais confusa. Hoje, a gente vai mergulhar nesse enigma e vamos ver a ideia bem radical de um pensador, o Wolfgang Smith. Para ele, a chave para resolver isso tudo não está na ciência, está na filosofia. Vamos direto ao ponto aqui. A mecânica quântica, ela funciona. E funciona perfeitamente. As previsões dela são testadas assim ao extremo. E elas nunca falham. Só que tem um problema gigantesco. Já faz quase um século, e os maiores especialistas do mundo, eles simplesmente não conseguem concordar sobre o que a teoria quântica realmente significa. Pensa bem, como é que pode uma coisa ter tanto sucesso na prática e, ao mesmo tempo, a gente ter tão pouca compreensão do que ela é de verdade? É como se a física quântica tivesse ficado presa, sabe? Procurando um sentido, uma visão de mundo. E isso acabou criando uma coisa que a gente pode chamar de mercado de realidades. Imagina só, um lugar onde cada cientista top de linha oferece uma versão completamente diferente do universo. E o pior, todas se contradizem e ninguém consegue provar que a sua é a certa. É um verdadeiro caos conceitual. Então vamos dar uma olhada nesse tal mercado de realidades. E olha, isso aqui não é um debate qualquer, uma coisinha secundária, não. É o problema central que vem quebrando a cabeça das maiores mentes da física há quase 100 anos já. A situação, sinceramente, é caótica. Temos os físicos mais brilhantes do planeta, e cada um deles defende uma versão da realidade que bate de frente com a do outro. A visão de mundo antiga lá da física clássica já foi pro lixo, foi descartada. O problema é que nada de sólido apareceu para colocar no lugar. Ficou um vazio, um vácuo ontológico. E para quem está olhando de fora, a impressão que dá é que a própria ideia de que existe uma verdade objetiva foi simplesmente abandonada. E é aqui que a gente chega no ponto central do argumento do Wolfgang Smith. Para ele, o problema não está na física. Não mesmo. O problema está numa premissa filosófica, uma ideia que está escondida e que todo mundo aceitou sem nem perceber. Que ideia é essa? A filosofia de Descartes. Essa é a sacada principal. O Smith diz que a gente, sem se dar conta, enxerga o mundo através de uns óculos cartesianos. É uma metáfora ótima. Pensa numa lente filosófica que a gente herdou do René Descartes e que simplesmente distorce tudo que a gente vê. E o ponto é, enquanto a gente estiver usando esses óculos, o mundo quântico vai ser sempre um paradoxo sem solução. Então que premissa é essa, afinal? É a ideia de que o mundo está rachado no meio, dividido em dois. Uma divisão que o Descartes criou e que basicamente partiu a realidade em dois reinos que não conversam entre si. Olha só como Descartes fez essa divisão. Ele disse que a realidade tem duas substâncias. De um lado você tem o mundo físico, o que ele chamou de res extensa. Esse mundo é puramente matemático, é feito de formas, movimento, mas não tem cor, não tem som, não tem sabor, nada disso. E do outro lado tem o mundo da mente, a res cogitans. E é aí, dentro da mente, que todas essas qualidades, cor, som, sabor, supostamente existem. E qual é o ponto crucial aqui? Para o Descartes, esses dois mundos são totalmente isolados, um não tem nada a ver com o outro. O nome técnico para essa divisão é bifurcação. E a consequência disso, nossa, é gigantesca. Basicamente, essa teoria diz que a gente não está vendo o mundo real, o mundo que está lá fora. O que a gente percebe é só uma cópia mental, uma representação subjetiva que existe dentro da nossa cabeça. O mundo de verdade, nesse esquema, fica para sempre invisível para a gente. E essa ideia leva a gente para um cenário bem esquisito, para não dizer bizarro. Pensa numa mesa. Segundo essa teoria da bifurcação, na verdade existem duas mesas. Tem a mesa que a gente percebe, a que é marrom, sólida. Essa seria só uma imagem na nossa mente. E aí tem a mesa real, que seria um amontoado de partículas sem cor que a gente nunca, jamais conseguiria perceber diretamente. É uma visão que nos obriga a acreditar numa realidade duplicada, sabe? Quase fantasma. Tá, e qual é a saída para essa confusão toda? A proposta dos Nietzsche é radical, mas é simples. A gente precisa abandonar essa divisão, simplesmente jogar fora, e voltar para uma visão unificada da realidade. Ele chama isso de mundo corpóreo, que nada mais é do que o mundo do jeito que a gente realmente percebe ele. E nessa visão, a resposta é muito mais simples. Não existem duas mesas. Existe só uma. A cor marrom da mesa não é uma ilusão dentro da cabeça. É uma propriedade tão real e objetiva da mesa quanto a massa dela. Ou seja, as qualidades que a gente percebe não são miragens mentais. Elas pertencem ao mundo. Olha só essa tabela. Ela deixa o argumento bem claro. Pensa comigo. Como é que a gente sabe a massa de um objeto? Bom, a gente coloca numa balança. Ele interage com a balança. Todo mundo concorda que a massa é uma propriedade objetiva, certo? Agora pensa na cor. Como a gente sabe a cor de um objeto?
Ele interage com a luz e com os nossos olhos. Então por que raios a gente trata a cor como algo subjetivo, algo da mente? O argumento do Smith é que os dois casos são exatamente a mesma coisa. São só interações diferentes revelando uma propriedade que já está lá, no objeto. E aqui está o pulo do gato. Ser objetivo, no fim das contas, significa pertencer ao objeto. Simples assim. Se a cor vermelha pertence à maçã, então a vermelhidão é uma característica objetiva da maçã. Claro, ela só é revelada em certas condições, com luz e tudo mais. Mas ela não é algo que a mente inventa do nada. E aí a gente chega nas implicações disso tudo. Por que rejeitar essa divisão do Descartes? Olha, não é só um ajustezinho filosófico qualquer. É uma mudança fundamental, uma virada de chave na nossa forma de entender a realidade e a própria ciência. Então, a nossa tarefa, o desafio, é tirar esses óculos cartesianos. É preciso um esforço consciente para a gente parar de ver o mundo por essa lente que foi, de certa forma, imposta a nós. E, finalmente, enxergar a realidade como ela se apresenta de verdade. Um todo unificado, onde a nossa percepção não é uma ilusão, e sim o nosso ponto de contato direto com o que é real. Então, para a gente resumir, o que fica de essencial? Primeiro, o enigma quântico não é um problema da física, é um problema filosófico na sua raiz. Segundo, o mundo que a gente percebe com nossos sentidos é um mundo real, não uma ilusão subjetiva. Terceiro, qualidades como a cor são tão reais e objetivas quanto quantidades como a massa. E por último, e talvez o mais importante, a realidade é uma coisa só, um todo unificado, e não um universo dividido entre dentro e fora. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Se a gente aceitar que a base de toda a nossa experiência, a nossa percepção direta do mundo, não é uma ilusão, não é uma fantasia subjetiva, isso nos obriga a repensar um monte de outras coisas que a gente assume como verdade sobre o universo e sobre o nosso lugar nele. A questão é, o que mais será que a gente está enxergando através de lentes distorcidas sem nem saber? Sabe, existe um quebra-cabeça bem no coração da ciência moderna. De um lado, a gente tem o mundo que a gente vive, né? Vibrante, cheio de cor, de som, de textura. E do outro, tem o mundo que a ciência descreve. Uma dança silenciosa de partículas, pura matemática. A grande questão é, como é que essas duas realidades, que parecem tão diferentes, conseguem existir juntas? E mais, qual delas é a real? Para entender isso, pensa numa bola de bilhar. Bem simples. A nossa experiência diz que ela é vermelha, sólida, lisa. Mas a física, por outro lado, vai dizer que ela é, na verdade, um imenso espaço vazio com um enxame de partículas sem cor nenhuma girando por ali. E aí, o que é real de verdade? A bola que a gente vê e sente ou esse conjunto de partículas que a ciência descreve? É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. Para a gente desvendar esse mistério, vamos seguir um mapa. Primeiro, a gente vai entender por que a nossa realidade parece tão fraturada. Depois, vamos dar um nome para essa divisão, a doutrina da bifurcação. A gente vai ver o paradoxo que ela cria e aí propor um jeito de unir esses dois mundos. E por fim, vamos explorar como é que a gente conhece cada um deles. Então vamos começar mergulhando de cabeça nesse conflito. Porque olha, essa divisão não é pouca coisa não. Ela moldou todo o nosso pensamento moderno, criando um verdadeiro abismo entre o que a gente sente e o que a ciência calcula. Pensa bem. De um lado, a gente tem a realidade das qualidades. O vermelho de uma maçã, a solidez de uma mesa, o cheiro de café. Do outro lado, a gente tem a realidade das quantidades que a física mede. Massa, velocidade, átomos no vácuo. Durante séculos, a ciência moderna basicamente nos disse que só esse mundo das quantidades é que é real. A nossa experiência direta? Isso seria só uma ilusão, uma coisa subjetiva. Essa ideia de rachar a realidade em duas partes não é só uma curiosidade. É uma premissa filosófica, uma base que a gente quase nunca questiona. E ela tem nome, sim. É a doutrina da bifurcação. Então, aqui está o pulo do gato. A bifurcação não foi uma descoberta da ciência, foi uma escolha filosófica. Uma escolha que diz que as qualidades que a gente experimenta, tipo cor, sabor, som, elas não existem lá fora no mundo. Elas existiriam só dentro da nossa cabeça. E o mais maluco é que essa ideia é muito, mas muito antiga. Há mais de 2000 anos, Demócrito, que é tipo o pai do atomismo, já dizia basicamente isso. Para ele, o mundo que a gente percebe era só uma opinião. A realidade mesmo eram só átomos e o vazio. E essa sementinha que Demócrito plantou foi crescendo. Chegou no século XVII e floresceu com Galileu, Descartes e Newton. Eles construíram a ciência moderna em cima dessa base.
E o sucesso da física foi tão grande que parecia confirmar essa visão. O universo seria só uma grande máquina, fria, sem cor, sem som. A nossa própria experiência ficou de fora da equação. Só que tem um problema. Um problemão, na verdade. Essa visão de mundo tem uma falha fatal, um paradoxo que ela simplesmente não consegue resolver. E esse paradoxo está escondido no ato mais simples de todos, o ato de perceber as coisas. A ciência explica o mecanismo da visão com um detalhe incrível, né? A luz entra nos olhos, vira um sinal elétrico que vai para o cérebro, neurônios disparam, tudo certo. Mas e o último passo, o mais importante de todos? Onde, no meio de toda essa química e eletricidade, surge a experiência de ver a cor vermelha? A ciência descreve o processo, mas a mágica da consciência continua um completo mistério. É aqui que a conta não fecha. Se o universo é só matéria em movimento, e o nosso cérebro também é só matéria em movimento, como é que algo de uma natureza totalmente diferente, como a sensação da cor, pode brotar disso? A bifurcação que foi criada para simplificar a física acaba tornando a nossa própria consciência algo inexplicável. Pensa assim, ó. Se a bifurcação for verdade, a gente está preso dentro da nossa cabeça. A gente nunca vê o mundo de verdade, diretamente. O que a gente percebe é só tipo um monitor interno, uma representação que o cérebro cria. A gente não vê a bola de bilhar, a gente vê uma imagem neural dela. É uma ideia bem radical, né? Mas e se a gente tiver começado com a premissa errada? E se a solução não for escolher um mundo e descartar o outro, mas sim aceitar que os dois são reais, cada um do seu jeito? É exatamente essa a proposta da estrutura alternativa de um físico matemático chamado Wolfgang Schmidt. A solução começa por algo bem simples: reafirmar o óbvio. O mundo que a gente percebe com os nossos sentidos é real, sim. O mundo com montanhas, cores e sons não é uma ilusão trancada na nossa mente. É um aspecto autêntico da realidade que a gente acessa diretamente. E claro, o universo da física também existe, é o domínio da ciência. O mundo de quantidades, de matemática, que a gente conhece através de instrumentos, de medição, de teorias. O ponto-chave aqui é que ele não é mais real que o mundo que a gente percebe. É só um outro aspecto da mesma realidade, que a gente conhece de um jeito diferente. Então, para ficar bem claro, de um lado a gente tem um mundo das qualidades, que a gente conhece pela percepção direta. Do outro, o mundo das quantidades, que a gente conhece por medição e teoria. A bola vermelha e o enxame de partículas não são inimigos, são como duas faces da mesma moeda, duas formas diferentes de descrever a mesmíssima realidade. Ok, mas se existem esses dois mundos, como é que eles se conectam? Como a gente acessa cada um deles? Bom, a resposta está em entender que perceber e medir são duas coisas fundamentalmente diferentes. A nossa ponte para o mundo das qualidades, das cores e sons é a percepção. E ela não é um ato passivo, é um ato de inteligência, uma espécie de intuição direta que os filósofos antigos chamavam de intelecto. Não é o raciocínio lógico, tipo 2 mais 2 são 4. É mais como um reconhecimento instantâneo, um flash, que conecta a gente com a coisa que está sendo vista. É por isso que a gente sente que vê a bola de verdade, e não só uma imagem dela. E como a gente acessa o mundo da física, dos átomos? Através de um processo chamado apresentação. Pensa assim, a bola vermelha que a gente vê, vamos chamar de X, ela é a apresentação visível daquele enxame de partículas invisíveis, o SX. A gente nunca vê o SX diretamente, mas a gente pode medir e estudar ele através do X, que é a bola que a gente vê. Então, resumindo a história, a nossa ponte para o mundo das qualidades é a percepção direta, um ato do intelecto. Já a ponte para o mundo das quantidades é a medição, que é indireta. A gente usa um objeto visível, tipo o ponteiro de um relógio, ou um número numa tela, para saber algo sobre o mundo invisível da física. Os dois mundos estão perfeitamente conectados, só que a gente precisa de chaves diferentes para abrir cada porta. No fim das contas, quando a gente abandona essa ideia da bifurcação, a gente não está só resolvendo um paradoxo filosófico. A gente está, na verdade, colocando a nossa própria experiência de volta no universo. Talvez a resposta para os maiores enigmas da ciência não esteja em olhar cada vez mais longe no espaço, mas sim em olhar com mais atenção para o ato mais comum e ao mesmo tempo mais misterioso de todos, o simples ato de ver o mundo bem aqui, na nossa frente. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos conceitos mais fascinantes e, olha, um pouco confusos da ciência.
como é que se consegue observar uma realidade que, na sua essência, é, fundamentalmente invisível para nós? Para a gente começar a desembolar isso, vamos pegar um exemplo bem pequeno. Como é que os cientistas conseguem de verdade observar um átomo? A imagem que talvez venha à cabeça é aquela de um mini sistema solar, né? Mas será que é isso mesmo que os físicos estão vendo? E aqui vem a resposta que muda tudo. Eles não conseguem. Não diretamente. Essa incapacidade de ver cara a cara as partículas subatômicas é a barreira que forçou os físicos quânticos a criarem jeitos completamente novos de entender o que é a realidade. Para desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa sacar que a ciência funciona em dois planos de realidade diferentes. Pensa assim, é como ler um livro. Existem as palavras na página, que a gente consegue ver, esse é um plano, e aí tem a história, as ideias que as palavras representam, esse é o outro plano. De um lado, a gente tem o que se chama de plano corpóreo. Ou seja, é o nosso mundo, o mundo que a gente experimenta com os sentidos, tudo que dá para ver e tocar. Do outro lado, existe o plano físico. Esse é o reino dos átomos, das forças, das equações. É o que a ciência estuda de verdade. E a grande questão é, a gente nunca percebe o plano físico diretamente. Na prática, o que acontece é um processo de 3 etapas. O objeto físico, tipo um átomo, interage com um instrumento. Esse instrumento gera dados. E esses dados são apresentados para a gente no nosso mundo, no plano corpóreo. Então, para ficar bem claro, não existe um momento em que a gente está de fato vendo o átomo. O que a gente vê é a representação dele, os dados que ele gera. E essa é uma distinção, absolutamente crucial. Tá, mas se a gente só vê os dados, como é que dá para saber alguma coisa sobre o átomo? É aqui que entra o ingrediente secreto da descoberta científica. A peça que conecta esses dois mundos. A teoria. O instrumento nos dá uma série de números, um gráfico na tela. Sozinhos, eles não significam nada. É a estrutura teórica, o modelo matemático que nos permite interpretar esses dados. Voltando para o nosso átomo, a teoria é o que nos permite olhar para aqueles números e dizer: ah, tá, isso aqui está nos dizendo como o átomo se comporta. E tem uma história sobre o Albert Einstein que ilustra isso perfeitamente. Quando contaram para ele que um experimento tinha acabado de confirmar a teoria da relatividade, ele não pareceu nem um pouco surpreso. Aí perguntaram para ele o que ele teria pensado se a teoria tivesse sido refutada. E a resposta dele revela tudo. Ele disse: então eu sentiria a pena do velho, se referindo a Deus. Para Einstein, uma teoria elegante e poderosa não era um chute esperando para ser provado. Era uma forma de visão intelectual, uma compreensão direta dos princípios que governam o universo. Ele já tinha visto a verdade com a mente. Isso nos leva direto ao erro mais comum quando se pensa em física. Um erro que quase todo mundo comete, desde iniciantes até mesmo cientistas experientes. O nome técnico para esse erro é reificação. Acontece quando a gente pega os nossos modelos mentais, os nossos mapas, e os confunde com a realidade, com o território. Em outras palavras, a gente tenta dar um corpo, uma forma visível, para algo que é, por natureza, incorpóreo. Isso não é um problema novo, não. A história da ciência está cheia de exemplos. O flogisto, o éter, o modelo do átomo como uma bolinha de bilhar, todos foram erros de reificação, em que se confundiu uma ajuda visual útil com a própria realidade física. E como a gente vai ver, esse mesmíssimo erro está na raiz do motivo pelo qual a física quântica parece tão esquisita para a gente. Agora, vamos amarrar tudo isso com os famosos paradoxos do mundo quântico. Porque a tal da estranheza quântica não está num mundo em si, mas na nossa forma de olhar para ele. Essa é a pergunta clássica, que parece desafiar toda a lógica. Em alguns experimentos, um elétron se comporta como uma partícula, bem localizada. Em outros, ele se comporta como uma onda, toda espalhada. Como assim? Como isso é possível? O problema, na verdade, está na própria pergunta. Onda e partícula são conceitos do nosso mundo, do plano corpóreo. São as únicas categorias que a gente conhece. O paradoxo aparece porque estamos tentando forçar uma entidade do plano físico, o elétron, a caber numa dessas duas caixinhas incompatíveis do nosso mundo visível. Então, o ponto crucial é este. A estranheza não é uma propriedade do elétron. É um produto do nosso erro de reificação. A gente projeta os resultados das nossas medições de volta no elétron e depois fica surpreso quando ele parece contraditório. Estamos confundindo as medições com o objeto em si. Certo, então qual é a alternativa? A física quântica nos oferece uma visão profundamente diferente da realidade, uma que resolve esses paradoxos de uma forma muito elegante. A conclusão de Werner Heisenberg foi genial. O universo físico, lá no seu nível mais fundamental, não é feito de coisas concretas. Ele existe como um reino de pura potencialidade. Pense numa moeda girando no ar.
Antes de cair, ela não é nem cara nem coroa. Ela é as duas coisas e nenhuma ao mesmo tempo. É puro potencial. E esse processo de atualização ilustra a ideia de uma forma brilhante. Um sistema como um elétron existe num estado de potência, um estado de puro potencial, uma nuvem de todas as possibilidades. Quando a gente o mede, forçamos essa nuvem a fazer uma escolha. O sistema colapsa de muitas potencialidades para uma única realidade, que é o que aparece nos nossos instrumentos. Isso nos deixa com uma última pergunta para reflexão. Se a realidade física só se torna um fato concreto, real, no momento da medição, o que ela é no resto do tempo? Essa pergunta muda fundamentalmente a nossa compreensão do que significa existir. E se a chave para um dos maiores quebra-cabeças da física estivesse escondida onde ninguém está procurando? Não num laboratório de ponta, mas numa antiga ideia filosófica. Uma ideia que pode, quem sabe, nos ajudar a entender a própria natureza da realidade. Essa é a famosa pergunta do gato do Schrödinger. E olha, isso não é só um experimento mental, não. É a questão que escancara o quão bizarro o mundo quântico realmente é. A gente tem um gato, um átomo radioativo, uma caixa fechada e um paradoxo que deixa os cientistas de cabelo em pé há décadas. E é aqui que a coisa fica estranha. De acordo com as leis da mecânica quântica, aquele átomo existe numa superposição de estados. Ele decaiu e não decaiu ao mesmo tempo. E como o destino do gato depende do átomo, o gato também deveria estar numa superposição de vivo e morto. Isso nos leva ao chamado problema da medição. Como e por que o ato de observar força a realidade a escolher um único caminho? Então, para a gente realmente entender a solução que vamos explorar hoje, primeiro a gente precisa mergulhar fundo nesse paradoxo. Por que ele é tão desconcertante? E essa frase do Dirac, um dos pais da física quântica, acerta em cheio. A superposição quântica não é como misturar duas cores de tinta ou sobrepor dois sons. É um estado de indeterminação fundamental. A ideia de que múltiplas realidades coexistem como puro potencial até que uma observação force uma delas a se tornar real. Simplesmente não existe nada parecido no nosso mundo do dia a dia. Agora, e se a chave para resolver esse paradoxo supermoderno viesse, na verdade, da geometria antiga? Vamos fazer uma viagem no tempo para uma maneira bem diferente de enxergar o próprio espaço. Antes de Descartes, sabe como o plano geométrico era visto? Não como uma grade cheia de pontinhos que já existem. Não, ele era visto como um vazio, uma potencialidade pura. Pontos e linhas não eram algo que você simplesmente encontrava. Eles precisavam ser ativamente construídos, trazidos à existência a partir do nada. A visão moderna trata o espaço como um recipiente de coisas. A visão antiga tratava o espaço como a própria possibilidade. Então, o processo era quase como um ato de criação. Primeiro, a potência, o plano vazio, um campo de pura possibilidade. Depois, a determinação, um ato de construção que traz um ponto à existência. E, finalmente, a atualidade, uma figura geométrica real, formada por esses elementos que agora são concretos. Essa transição da potência para a atualidade é a nossa pista crucial. E essa ideia antiga de potência e atualidade nos dá uma lente completamente nova para enxergar a realidade quântica. O físico Wolfgang Schmidt propõe que a realidade não é uma só, mas sim dois domínios bem distintos. Primeiro, existe o que podemos chamar de plano corpóreo. Esse é o mundo que a gente conhece, o nosso mundo, o mundo das coisas e fatos. Uma cadeira, um planeta, um contador Geiger que fez um clique. É o reino da atualidade, onde as coisas têm propriedades definidas e são o que são. Mas por baixo disso, existe o plano físico. E esse não é um mundo de coisas, e sim de potencialidades ou possibilidades. É aqui que a mecânica quântica manda. Um elétron que não foi observado não tem uma posição. Ele tem o potencial para uma posição. É o reino da potência pura. Então, vamos resumir. De um lado, o plano físico, o domínio da potencialidade, da superposição, como um elétron antes de ser medido. Do outro, o plano corpóreo, o domínio da atualidade, dos resultados definidos, como um contador Geiger que já apitou. São dois níveis da realidade fundamentalmente diferentes. E o ponto crucial é este. A medição é a ponte que conecta esses dois planos. É o evento que força uma possibilidade lá do plano físico a se tornar um fato aqui no plano corpóreo. A medição, então, é o ato de atualizar uma potencialidade. Armados com essa distinção entre o físico e o corpóreo, entre potência e atualidade,
Vamos voltar ao nosso pobre gato na caixa. Com essa nova perspectiva, a solução se torna surpreendentemente direta. Como a citação diz, simplesmente não é possível que um gato esteja vivo e morto ao mesmo tempo. O paradoxo simplesmente se dissolve. E por que não? Simplesmente porque um gato não é um sistema quântico. Um gato é uma coisa, um fato. Ele existe no plano corpóreo, no mundo da atualidade, e não no plano físico da potencialidade. E aqui vem o pulo do gato, literalmente. Não precisamos de um observador abrindo a caixa para forçar uma decisão. O gato, pelo simples fato de existir como um ser corpóreo, já força a sua própria realidade. Um objeto do nosso mundo não pode existir numa superposição de estados contraditórios. A sua própria existência como uma coisa resolve o paradoxo. Mas essa visão vai ainda mais fundo. Se o plano físico é o reino do potencial e o corpóreo é o reino do que é real, de onde os dois vêm? Será que existe um nível de realidade ainda mais fundamental? Antes de irmos para esse nível mais profundo, é importantíssimo entender uma coisa sobre o plano físico. Ele não é vago nem aleatório. Pelo contrário, ele é incrivelmente preciso. Dá uma olhada nesse número. Esse é o momento magnético do elétron, uma das grandezas mais precisamente definidas em toda a ciência. A analogia do Richard Feynman ajuda a gente a ter uma noção dessa precisão absurda. É como medir a distância de Los Angeles a Nova York com a precisão da espessura de um fio de cabelo. Isso mostra que o plano físico não é uma névoa de possibilidades, e sim um domínio de formas matemáticas puras e perfeitas, só esperando para se tornarem reais. Isso nos leva a uma terceira camada, a natureza, com N maiúsculo. Essa não é uma coleção de partes, mas uma totalidade ininterrupta. É uma realidade única, unificada, que existe fora do espaço e do tempo, e da qual tanto o plano físico quanto o corpóreo emergem. Essa visão tem consequências enormes. Os objetos que a gente vê seriam apenas manifestações parciais dessa realidade única e indivisível. E isso explica de forma muito elegante outros mistérios, como o entrelaçamento quântico. Sabe, quando duas partículas parecem conectadas instantaneamente, não importa a distância? Elas não precisam se comunicar mais rápido que a luz, porque no nível fundamental da natureza, elas nunca estiveram realmente separadas. São só duas expressões da mesma unidade. No fim das contas, tudo isso desemboca num debate filosófico que está no coração da física há séculos. Para os platonistas, as leis matemáticas que a gente descobre são a realidade verdadeira, são arquétipos. Nossos dados de laboratório são só reflexos imperfeitos dessas formas perfeitas. Já a visão nominalista diz o contrário. Os dados é que são reais, e nossas leis matemáticas são só ferramentas úteis que a gente inventa para descrevê-lo. E isso nos deixa com uma última pergunta. A precisão incrível do elétron, a elegância da mecânica quântica. Será que tudo isso aponta para uma estrutura matemática profunda e real do universo? Ou será que estamos apenas ficando cada vez melhores em criar ferramentas para descrever o que a gente vê? No final, a resposta para isso define se a física é um ato de descoberta ou de invenção. A física moderna é incrível, né? A gente tem imagens de buracos negros, entende as regras super estranhas da mecânica quântica. Mas e se por trás de todo esse sucesso existisse uma crise? Um problema que não está nos cálculos, mas na nossa própria ideia do que é real. E se a chave para isso não estiver no acelerador de partículas novo, mas numa ideia esquecida lá de um antigo escultor grego? Pois é, a pergunta que vai guiar essa nossa análise é bem direta. Será que a física, nessa busca para decifrar o universo, acabou se afastando do único mundo que a gente de fato conhece e vive? E olha, não pensem que isso é só papo de filósofo, não. O próprio físico Nick Herbert admitiu esse sentimento de estranheza. É um paradoxo bem curioso. Quanto mais a física avança em dizer pra gente como o universo funciona, mais confusa ela parece sobre o que ele é, na sua essência. Para tentar encontrar uma pista, a gente vai precisar voltar no tempo, para uma ideia que é, ao mesmo tempo, fundamental e, olha, muito elegante. Uma ideia inspirada no trabalho de um artista. O segredo de um antigo escultor. A ideia tem um nome meio chique, eu sei. Ilomorfismo. Mas calma, o conceito é super intuitivo. Pensa em Rayleigh como se fosse a matéria-prima, sabe? O potencial bruto de alguma coisa. E morphe? Bom, morphe é a forma, a essência que define o que aquela coisa é. A grande sacada é que tudo, absolutamente tudo que existe, é uma mistura desses dois ingredientes. O melhor jeito de entender isso é com a analogia do escultor. Imagina aí um blocão de mármore.
Isso é Rayleigh, é potencial puro. Podia virar qualquer coisa. Agora pensa na ideia na forma de Apolo, que está na cabeça do artista. Isso é morfe, é a essência. E quando o artista vai lá e esculpe o mármore, o resultado é a estátua, um objeto real, a união perfeita da matéria e da forma. Então, vamos resumir para ficar bem claro. Rayleigh é o do que algo é feito, o potencial. Sozinho não é nada definido. Já morfe é o que algo é, sua identidade, aquilo que a nossa mente consegue entender. A gente precisa dos dois. No mundo real, um não existe sem o outro. Simples assim. Ok. Agora que a gente já tem essa ferramenta, o ilumorfismo, podemos usá-la para desembrulhar uma distinção que está bem no coração do problema da física moderna, a diferença entre quantidade e qualidade. Pensa na sua experiência do mundo agora. De um lado, a gente tem as qualidades. O vermelho de uma maçã, o calor do sol, o som de uma música. São as coisas que a gente sente diretamente. Do outro lado, as quantidades. O peso da maçã, a temperatura em graus do sol, a frequência em hertz da música. São coisas que a gente mede. A grande virada é que a física moderna decidiu focar quase que só nesse segundo grupo. Isso cria uma divisão. De um lado, tem o que a gente pode chamar de mundo corpóreo. O mundo real que a gente percebe, cheio de cor, de sabor, de som. Do outro, tem o mundo físico, que é a descrição da física, um esqueleto abstrato feito só de matemática e números. Segundo essa filosofia, a realidade de verdade, completa, está no primeiro. E é aqui que tudo se conecta, que a ficha cai. As qualidades, tipo a cor e o sabor, não são só ilusões da nossa mente. Elas são a manifestação da morfê, da essência de uma coisa. E as quantidades, como peso e tamanho, elas nos falam sobre a ile, o substrato material. Faz sentido, né? Então, peraí. Se essa visão que junta qualidades e quantidades parece tão mais completa, o que foi que aconteceu? Por que a ciência foi para outro lado? Bom, houve um momento histórico que a fonte dessa análise chama de o desvio cartesiano. Se a gente olha para a linha do tempo do pensamento, a mudança de rota fica muito clara. A gente saiu de uma visão integrada com Aristóteles, com os escolásticos, e de repente, no século XVII, pensadores como Galileu e Descartes mudaram as regras do jogo. Eles começaram a tratar as qualidades como algo secundário, subjetivo, e apostaram todas as fichas numa realidade puramente matemática. E é essa aposta que a física leva adiante até hoje. Mas por que essa mudança tão drástica? Simples. Porque as qualidades não cabiam no projeto novo de um universo que tinha que ser mecânico e matemático. Não dá para colocar vermelho numa equação do mesmo jeito que se coloca peso. O objetivo era ter um universo que fosse só número. E a consequência, segundo essa análise, foi gigantesca. Ao tentar simplificar o universo, a ciência acabou jogando fora a essência das coisas. E com isso, a gente volta para o nosso problema inicial. O que acontece quando se constrói uma ciência inteira em cima de uma realidade que está, no fundo, incompleta? Uma realidade só de quantidades. Como é que a gente traz a essência de volta para essa equação? E aqui está o grande paradoxo. Ao tentar reduzir o mundo real, que é colorido, que é vivo, a um mundo só de matemática pura, o próprio mundo da matemática acaba se tornando, num nível fundamental, incompreensível. A gente perde a capacidade de perguntar, tá, mas o que é isso, de verdade? O metafísico René Guénon resumiu essa ideia de um jeito perfeito. Ele disse que a quantidade é a base, o alicerce de um prédio. É super importante, claro, mas o alicerce não é o prédio inteiro. Tentar explicar o universo todo olhando só para a quantidade é como tentar entender uma catedral olhando só para a fundação dela. Então, o custo desse reducionismo é alto. A física hoje consegue responder quanto com uma precisão que é de cair o queixo. Mas quando a gente pergunta o que é uma partícula, o que é uma onda, as respostas ficam confusas, contraditórias. E o mais irônico de tudo é que sem as qualidades a gente não teria percepção sensorial. E sem percepção a gente nem conseguiria fazer as medições que são a base da física. É um ciclo que se fecha e cria justamente o enigma quântico. A física moderna é, sem a menor sombra de dúvida, uma das maiores aventuras intelectuais da história humana. Mas a pergunta que fica no ar é: será que, ao se tornar mestre em medir o universo, ele esqueceu como simplesmente olhar para ele? Talvez a próxima grande revolução na física não venha de um novo cálculo, mas de uma redescoberta do que, afinal de contas, significa ser real. Bem no coração da física moderna existe um quebra-cabeça.
um que desafiou as maiores mentes que já existiram. E hoje, vamos mergulhar nesse enigma quântico, mas por uma ótica bem provocadora, a do trabalho de Wolfgang Smith. E tudo começa com essa pergunta, né? A famosa frase de Einstein que praticamente iniciou uma revolução na física e que, no fundo, colocou em xeque a nossa própria noção de realidade. É que o debate sobre a mecânica quântica, veja bem, nunca foi só sobre ciência, era um confronto de visões de mundo, uma briga sobre a natureza fundamental, do que é real. E aqui a gente vê os dois lados dessa disputa. De um lado, Einstein, que batia o pé dizendo que deveria existir um mecanismo oculto, que o universo era como um relógio, determinístico, mesmo que a gente não conseguisse ver as engrenagens. Do outro, a escola de Copenhague, que dizia, olha, essa questão não é nem científica, ela é metafísica. Simplesmente está além do que a ciência pode responder. E essa ideia nos leva a uma conclusão bem radical, a de que talvez a resposta para esse quebra-cabeça da física não esteja na própria física. Para resolver, seria preciso olhar para outro campo, a metafísica. Então, para tentar encontrar uma nova perspectiva, vamos dar um passo para trás e buscar ajuda na sabedoria antiga. Um símbolo em particular parece ter a chave para entender essa dualidade toda: o yin e yang do taoísmo. Esse conceito tem um nome: hilomorfismo. É a ideia de que tudo, absolutamente tudo, tem dois lados. De um lado, a matéria, o potencial bruto, vamos dizer assim, como uma argila. E do outro, a forma, a essência, aquilo que dá estrutura e sentido para essa matéria. E o símbolo do Yin Yang ilustra isso de um jeito perfeito. O Yin, a parte preta, é a matéria, o obscuro, o indeterminado. Já o Yang, a parte branca, é a forma, o inteligível, o definido. Agora, a parte mais genial disso aqui são os pontos. Eles mostram que esses opostos não estão só um ao lado do outro. Não. Um habita dentro do outro. Cada lado carrega a semente do seu contrário. É uma dança constante. Ok, agora vamos pegar essa ideia antiga e trazer de volta para o nosso problema na física moderna. Onde é que a gente encontra esse yin, esse princípio de indeterminação no mundo da física? Pensa bem, se a física é esse campo branco, o domínio da certeza matemática, das leis precisas, onde é que estaria o círculo preto da incerteza, da indeterminação? E a resposta é simplesmente impressionante. A indeterminação não é um erro nosso, uma falha de medição. Não. Ela apareceu como um teorema matemático fundamental, o famoso princípio da incerteza de Heisenberg. É como se a antiga doutrina do Yin-Yang tivesse previsto isso. O princípio da incerteza é basicamente o lado yin da física vindo à tona. É o círculo preto surgindo de forma inesperada no meio do campo branco da certeza matemática. Mas só essa dualidade, matéria e forma, ainda não conta a história toda. Tem uma peça faltando nesse quebra-cabeça. É só pensar o seguinte: um bloco de mármore, que é puro potencial, não vira uma estátua sozinho, certo? Para que ele se torne algo real ou uma estátua, é preciso um princípio ativo, alguém que dê a forma. É preciso o escultor. Isso nos leva direto às 4 causas de Aristóteles. Olha só, não basta ter a causa material, o mármore, e a formal, o design da estátua, a gente também precisa da causa eficiente, ou seja, o escultor, e da causa paradigmática, que é a ideia original lá na cabeça do artista. Isso tudo revela uma distinção que é vital: a diferença entre o mundo que a gente observa, o mundo criado, a chamada natura naturata, e o próprio princípio criador por trás de tudo, a natura naturans, a natureza que natureza, por assim dizer. E agora, com tudo isso em mente, estamos prontos para a grande virada, uma forma completamente diferente de enxergar a causalidade. E aqui está o ponto crucial de tudo. O tal colapso na mecânica quântica, aquele momento em que uma possibilidade vira realidade, ele não é um processo que acontece no tempo, não é gradual. É um salto, um ato criativo instantâneo que acontece fora do fluxo do tempo. Então, aqui a gente vê o contraste. A ciência geralmente estuda o que a gente poderia chamar de causalidade horizontal, causa e efeito, uma coisa acontecendo depois da outra, dentro do tempo. Mas o colapso quântico aponta para outra coisa, uma causalidade vertical, um ato que vem de fora do tempo para determinar o que acontece dentro dele. Para a gente conseguir visualizar isso, vamos construir uma imagem mental. Primeiro, imagine toda a história do universo, do Big Bang até o fim, como se fosse um grande círculo. Esse é um mundo no tempo, a natura naturata. Agora, bem no centro desse círculo, imagine um único ponto. Esse ponto representa o ato criador, a natura naturans.
Ele está fora do tempo, mas, ao mesmo tempo, está igualmente distante de cada momento da história do universo. E os raios, as linhas que saem desse ponto central e tocam cada ponto da borda do círculo, esses raios são a causalidade vertical. Eles mostram como esse único ato, que é atemporal, dá origem e sustenta cada instante da nossa realidade no tempo. E no fim das contas, a conclusão é belíssima. A realidade não é só uma coisa ou outra. É uma mistura, um tecido feito de leis rígidas, da necessidade, mas também de um ato criativo, livre. É como uma música, que une o rigor matemático com um jogo, uma expressão artística. E repensar o enigma quântico dessa forma nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora. Se a causalidade pode mesmo agir de uma dimensão além do tempo, que outras dimensões da realidade a gente pode estar deixando passar completamente despercebidas? Sabe, o que será que a filosofia antiga tem a ver com os maiores mistérios da física moderna? Parece que não tem nada a ver, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa resposta que é, no mínimo, surpreendente. Vamos usar as ideias de Wolfgang Schmidt para tentar, quem sabe, desvendar o enigma quântico. Olha, a gente começa com um mistério que, sério, deixa os cientistas de cabelo em pé há mais de um século. É que lá no nível mais fundamental da realidade, as partículas conseguem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso é algo que, para o nosso mundo aqui, parece simplesmente impossível, né? É um lugar onde a nossa intuição não serve para nada e as perguntas só vão ficando mais e mais complexas. E não pense que é só gente que fica confuso com isso, não. O próprio Erwin Schrödinger, um dos pais da mecânica quântica, ele mesmo expressou esse espanto. Ele disse o seguinte, olha só, os constituintes últimos da matéria não têm identidade alguma. O que ele percebeu é que nesse nível quântico a gente não está lidando com coisas do jeito que a gente conhece. Ok. Então, para entender a solução que essa análise toda propõe, primeiro a gente precisa dar uma olhada no problema. Vamos encarar de frente o famoso enigma quântico. Então, aqui está o coração do paradoxo. Em experimentos clássicos, como o da fenda dupla, um elétron se comporta como se fosse uma onda, toda espalhada, quando ninguém está olhando. Mas no exato instante em que a gente tenta medir, pá! Ele vira uma partícula num lugarzinho específico. E a grande questão é, como é que a realidade sabe que a gente está olhando? Certo. A primeira pista para resolver esse quebra-cabeça, de acordo com essa linha de pensamento, é a gente repensar a própria ideia de causa e efeito. E se não existisse só uma, mas duas formas de causalidade funcionando no universo? Como a gente vê aqui, de um lado tem a causalidade horizontal. Essa é que a gente já conhece da física, sabe? Uma coisa leva a outra, numa sequência no tempo, tipo umas peças de dominó caindo. Só que ela só reorganiza o que já existe. Do outro lado, tem a causalidade vertical. E essa é diferente. É um ato de criação mesmo, é o que traz algo genuinamente novo para o mundo. Pensa no escultor que pega a argila e dá uma forma para ela. É esse tipo de fazer. E aí, de acordo com a visão de Smith, essa causalidade vertical é a única força que consegue gerar uma coisa chamada de informação complexa especificada. Para entender isso, pensa na diferença entre uma sequência de letras aleatórias e um poema de Shakespeare. As duas coisas são complexas, mas o poema tem um padrão, tem um significado específico. O argumento é que os processos naturais com o tempo, a causalidade horizontal, podem até criar complexidade, mas não esse tipo de informação super específica. Para isso, seria preciso um ato vertical de criação. Beleza, vamos para a nossa segunda pista fundamental. E ela nos leva a uma pergunta que parece simples, mas não é. O que é um objeto? A proposta aqui é que existe uma diferença crucial entre a coisa que a gente percebe e como ela é descrita lá no nível quântico. E aqui está a distinção-chave. O objeto corpóreo, que ele chama de X, é, por exemplo, a cadeira de verdade, inteira, unificada. Já o objeto físico, o SX, é como um físico descreveria, uma nuvem de probabilidades quânticas. A visão normal é que as partículas, ou seja, o objeto físico, se juntam para criar a cadeira. Mas a análise aqui vira essa ideia de ponta-cabeça. Certo. Agora que a gente tem as nossas duas pistas, os dois tipos de causalidade e os dois tipos de objetos, a gente pode começar a juntar as peças do quebra-cabeça. E a ideia central que surge disso redefine completamente o que uma partícula quântica realmente é. E olha que interessante, Werner Heisenberg, um dos grandes pioneiros da mecânica quântica, já tinha capturado essa ideia de uma forma perfeita. Ele descreveu as partículas quânticas como estando exatamente no meio entre a possibilidade e a realidade. Ou seja, elas não são bolinhas de bilhar minúsculas, elas são puro potencial só esperando a chance de se tornarem reais. Para descrever isso,
Essa análise resgata um termo antigo, potentia. Uma partícula quântica não é uma coisa no sentido que a gente usa, mas sim uma potencialidade para ser uma coisa. A natureza dela não é ser, mas sim a capacidade de vir a ser. É uma diferença sutil, mas que muda tudo. E é aqui que a perspectiva vira de cabeça para baixo. A ideia não é que as partículas se juntam e formam uma cadeira. É o contrário. É a forma substancial da cadeira. A ideia da cadeira como um todo, que puxa as partículas de um mar de potencialidades e dá a elas existência como partes dessa cadeira. O todo vem antes das partes. A conclusão disso é bem radical. E nas palavras do próprio Smith, entidades corpóreas não são, de fato, feitas de partículas. De acordo com essa visão, a ideia materialista que todo mundo tem é, na verdade, um equívoco. O todo é mais fundamental do que as suas partes. Bom, e agora a gente chega na solução. Se toda essa estrutura estiver certa, ela tem que conseguir resolver os famosos paradoxos quânticos, né? Como o problema da medição, aquela questão de por que o ato de observar parece que força a realidade a fazer uma escolha. O tal do colapso da função de onda, de repente, deixa de ser um mistério. Pensa comigo. Quando uma partícula, que é puro potencial, interage com um objeto real, corpóreo, tipo um detector, ela é incorporada por esse objeto. E esse ato de incorporar é um ato de causalidade vertical. É isso que força o potencial a se tornar algo real, colapsando todas as outras possibilidades. E é super importante entender que isso não viola as leis da física, a causalidade horizontal. Pelo contrário, o que acontece é um evento ontológico, um ato de causalidade vertical que meio que reinicia o sistema. Depois que o sistema mudou, as leis da física continuam valendo, só que para essa nova realidade que foi criada. Para a gente conseguir visualizar melhor esse reino de potencial, a análise busca um conceito cosmológico bem antigo, o caos. Mas atenção, não é caos no sentido de bagunça, de desordem. É o caos como um substrato de potencialidade pura. Um lugar onde infinitas formas incompatíveis existem, mas só como possibilidade. A física quântica, então, não teria descoberto o tijolinho fundamental da matéria. Na verdade, ela teria descoberto o substrato material que está por baixo de tudo. Aquela indeterminação quântica seria, então, uma janela para esse caos primordial. E o mais louco, ele não está num passado distante. Ele está aqui, agora, sobre a superfície do nosso mundo. E essa é, talvez, a implicação mais profunda de todas. Toda vez que um experimento quântico força uma possibilidade a se tornar realidade, o cientista não está só observando o mundo. Ele está, mesmo sem saber, participando de um ato de criação contínua. Ele está testemunhando, ao vivo, o mesmo processo que deu origem ao universo inteiro. Essa perspectiva toda não resolve só um enigma da física, né? Ela também leva a gente para uma questão filosófica bem mais ampla sobre a natureza do próprio conhecimento científico. O argumento final é o seguinte: a ciência é brilhante para descobrir fatos, para nos dar dados brutos e equações. Ela pode nos dizer como as coisas funcionam. Mas, segundo essa visão, ela não consegue dizer o que as coisas são. Para interpretar, para buscar o significado, seria preciso olhar para além da própria ciência, em direção à metafísica. E é com essa pergunta que a gente fica. Será que o enigma quântico não é só um problema de física? Será que ele não é, na verdade, um convite para a gente repensar a relação entre aquilo que a gente consegue medir e aquilo que a gente consegue, de fato, compreender?